Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Tio Lucas na área com mais um vídeo. E hoje, olha, daremos continuidade ao nosso curso aí de tabela periódica. Nós só falamos sobre um contexto introdutório das tabelas periódicas, né? Os modelos históricos, já falamos sobre o que é período, o que é linha. Se você não assistiu ainda, é importantíssimo você ir lá e assistir, porque vai ser uma parte aí que conclui, assim podemos dizer, ou que complementa essa parte que nós vamos aprender hoje. Beleza? Tranquilo? Então simbora aqui para nossa aulinha de hoje. Se liga aí. Muito bem, galerinha. Estamos aqui já, né, no nosso cenário de aula. E aí, continuando nossa classificação atual aí da tabela periódica atual, que é a tabela Moseley aí, né? A tabela de Moseleyzinho aí para nós, tá bom? O que vem a ser então grupos, famílias ou colunas? Galerinha, é o seguinte. Quando eu falo grupos, geralmente eu estou me referindo a todas as colunas da tabela periódica. Desde a primeira coluna até a última coluna da tabela periódica, contando a meiuca ali dos elementos de transição. Então, conto todos eles. Quando eu falo das famílias, aí eu tenho a família A e a família B. Família A, as famílias A, né, são dos elementos representativos. Então, eu tenho ali família 1A, 2A até 8A. Aí no caso a família B já são aquelas da meiuca ali da tabela periódica. Colunas, eu estou falando exatamente dessas coluninhas da tabela periódica, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais aí sobre essa questão. Essas colunas ou famílias ou grupos correspondem a um agrupamento dos elementos que possuem características semelhantes. Isso é genial e extremamente importante. Quer dizer então que se um elemento químico lá da família 2 conduz muito bem a eletricidade, quer dizer que aqueles elementos daquela família terão características semelhantes, ou seja, poderão conduzir bem a eletricidade também. Entendeu? Se ele tem uma característica própria dele, pode ser que aqueles elementos ali da família também tenham essas características semelhantes. Não quer dizer que sejam exatamente iguais, mas sim semelhantes, parecidas, né? Muito bem? Beleza? Ok. Nós temos aí o grupo A, né, que nós já falamos que é os elementos representativos, e o grupo B, que são os elementos de transição. Hoje nós daremos foco ao grupo A, os elementos representativos. Esses elementos representativos são os que a gente mais usa na tabela, né, para fazer as ligações químicas, a gente mais usa nas reações químicas, né? O grupo B é um grupo que é um pouquinho mais isolado, né? Um grupinho que geralmente eles aparecem na natureza em forma de minérios, né? Minerais e tudo mais, tá bom? Esses elementos representativos, eles têm aí uma característica bem interessante, né? Que é você ter aí a camada de valência possuindo o subnível S ou P. E isso é muito importante porque o grupo S, né, o subnível S, ele comporta 2 elétrons. O P comporta até quanto mesmo? Vocês lembram quantos elétrons comporta o subnível P? É 6? É 8? É 10? Quanto que é? Ah, muito bem. Chutaram muito bem. Chutaram não, é? Não tem nada de chute aqui não. Comporta 6 elétrons. S2, P6, D10, F14. Muito bem. Nós focaremos apenas no S ou no P, tá bom? Então nós teremos aí as distribuições sendo feitas, e aí se nós repararmos, por exemplo, na distribuição do oxigênio, nós teremos aí S, S e P. A última camada vai indicar para mim exatamente a família. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um oxigênio, ele tinha 8 elétrons ali para serem distribuídos. 2 ficaram na primeira camada e os outros 6 elétrons ficaram na segunda camada. Aí que vem a questão. Essa segunda camada, ou a última camada, né, chamada camada de valência, ela tem ali 6 elétrons, certo? 6 elétrons distribuídos ali. Esses 6 elétrons na camada de valência vão indicar para mim exatamente o número da família dele. Então, se são 6 elétrons, família 6A. Se são 5 elétrons, família 5A. 3 elétrons, família 3A. 1 elétron, família 1A. E assim por diante. Então, nos ajuda muito. Isso aqui, se você for fazer uma prova, por exemplo, que
for necessário você saber a camada de valência, não precisa você fazer a distribuição eletrônica, né? Se for um elemento representativo, basta olhar o número da família. E aí você já vai saber quantos elétrons na camada de valência tem. Lembrando, a camada de valência é a última camada, né, das camadas eletrônicas lá em volta do núcleo. Beleza? Ok. Falando um pouquinho aí dos metais alcalinos. Galerinha, é isso aí, né? Nós falamos aí hoje sobre os elementos representativos, né? Falamos um pouquinho sobre esses elementos, a forma como eles são distribuídos, né? A questão da família ser respectiva à camada de valência, a última camada, a quantidade de elétrons na última camada de valência, na última camada eletrônica. Então, na próxima aula nós falaremos da primeira família, que são os metais alcalinos. Depois, alcalinos terrosos e assim por diante, até a família 8, que são os gases nobres. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal se não é inscrito, comenta no nosso vídeo para saber o que você está achando. Te encontro na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, foi lá nóis e tchau, tchau!